Olá, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo de uroanálise. Na nossa última aula, falamos sobre o exame químico da urina, passamos por alguns parâmetros da fita reagente, que a gente fala que o exame químico da urina é aquele que a gente faz normalmente com aquela fita reagente ou fita reativa, que tem aí vários parâmetros que são mensurados naquela fita, várias reações que ocorrem ali e a mudança de cor em vários parâmetros ali, a gente já viu alguns deles, falamos já sobre densidade, pH, sangue, leucócitos e alguns outros. Finalizamos a última aula falando sobre bilirrubinas. Vamos agora continuar falando sobre a bilirrubina, passar por urobilinogênio depois, pelo nitrato, para fechar essa parte de exame químico da urina e assim fecharmos aí essa parte do conteúdo e entrarmos também na sedimentoscopia ou exame microscópico da urina, que é a última parte do nosso conteúdo teórico de uroanálise, tá bom? Então, lembrando que sempre que a gente fala em exame de urina, a gente fala de 3 fases que tem que ser feitas concomitantemente aí, em conjunto, para liberar o laudo de um exame de urina, que é o exame físico, exame químico e o sedimentoscópico. O exame físico a gente já viu, foi o primeiro que a gente viu, estamos passando pelo exame químico e vamos entrar na sedimentoscopia logo após finalizarmos o exame químico, tá bom? Então vamos retomar o nosso conteúdo de onde a gente parou na última aula, mas antes de recomeçar, vou me apresentar para quem ainda não acompanhava minhas aulas. Meu nome é Adriana Marangon, sou professora aqui no Gran Cursos Online, sou biomédica também, botei até um símbolozinho aqui, para descrever a minha profissão. Sou biomédica com muito amor, amo a minha profissão, adoro o que eu faço e estou aqui para transmitir um pouco do meu conhecimento e poder ajudá-los aí com esse conteúdo de uroanálise ou urinálise, tá bom? Na nossa última aula, a gente falou sobre alguns dos parâmetros do exame químico. O exame químico nada mais é do que esse exame que é feito através dessa fita reativa, só recapitulando para a gente relembrar, para quem não lembra, para quem está com dúvida, que é feito nessa fita reativa. Vem aí, o fabricante ele vem um frasco cheio de fitinhas reativas, Cada fitinha tem vários parâmetros aí que a gente pode mensurar. E aí a gente coloca aquela fita na urina, espera aí uns segundos, tira o excesso de urina que está naquela fita com um papel absorvente, espera em média 60 segundos para fazer a leitura e aí prosseguimos a leitura desses parâmetros para ver aí quais são os parâmetros que estão alterados ou não naquela urina, tá bom? Hoje em dia, já existem aí equipamentos específicos para a leitura dessas fitas reagentes. Então, determinados laboratórios maiores, que trabalham com uma grande escala aí de amostras, já tem uma máquina, um equipamento específico para essa leitura. É feito o exame, da urina, e aí depois coloca-se a fita, apenas a fita, que já passou pela urina no equipamento, o equipamento faz a leitura daquela fita, tá bom? E temos também equipamentos totalmente automatizados, em que você só coloca a urina lá e já sai o resultado completo, Esse em que a gente coloca apenas a fita, a gente chama de aparelho semi-automatizado, tá bom? E existe ainda em laboratórios pequenos, a rotina de se fazer a leitura manual dessa fita. E como a gente faz a leitura manual dessa fita? Sempre no rótulo daquele frasco vem ali pregado como se fosse um gabarito para você fazer a leitura, não é mesmo? Vem ali uma bula com um gabarito para te auxiliar naquela leitura. Joga no material para a gente ver e aí vem colado lá exatamente essa figura aqui, como se fosse uma bula ou um gabarito para te auxiliar na leitura daquele teste. Aí a gente tem lá a descrição de qual é o parâmetro e quais as variações de cor que podem ocorrer e o porquê daquela variação. Então, só para a gente relembrar aqui, a gente já falou sobre densidade, já falamos sobre pH, já falamos sobre leucócitos, falamos sobre sangue, hemoglobina, já falamos, estamos finalizando agora, na verdade, o assunto de bilirrubinas, já falamos sobre proteína e sobre glicose. Então, a gente já falamos sobre corpos cetônicos também, sobre cetonas, então a gente vai finalizar a parte de bilirrubinas e falta apenas urobilinogênio e nitrito para a gente falar, para finalizar toda essa parte do exame químico da urina. Relembraram? A gente já falou de todos esses parâmetros nas aulas anteriores, então a gente vai continuar agora para finalizar a bilirrubina, para depois falarmos de urobilinogênio e nitrato, para fechar essa parte de exame químico da urina, tá bom? Então vamos lá. Na nossa última aula, que foi a gente começou a falar sobre bilirrubina e falamos um pouquinho sobre como é feito o teste da bilirrubina, o que é bilirrubina, e falamos também que essa bilirrubina
Ele é o principal marcador aí que vai me dar aí um sinal de alerta de que esse meu paciente ele pode estar com alguma disfunção aí hepática, tá? Alteração hepática ou perda da função hepática, porque a gente já viu que vamos relembrar isso daqui a pouco, mas a gente já viu que a bilirrubina, ela é um composto resultante da quebra da hemoglobina, né? E aí essa hemoglobina, quando se quebra, libera aí protoporfirina, que se converte depois em hemoglobina. E aí, em bilirrubina, desculpa. E aí essa bilirrubina, ela passa pelo fígado para ser metabolizada. E aí se ela não for, se o fígado não tiver, né, com as suas funções habituais, ok, ele não vai ocorrer essa conjugação e metabolização da bilirrubina, e aí vai entrar aí acarretar diversas consequências, e entre elas a presença de bilirrubina na urina, porque vai ter excesso de bilirrubina circulante em excesso, passa pelos rins, os rins não conseguem reabsorver e acaba sendo excretada na urina, aí aparecendo aí no nosso exame químico de urina, pegaram? Então vamos lá. Mas quais as limitações desse método aí de detecção de bilirrubina na urina? Alguns metabólitos de algumas drogas, por exemplo, o pirídeo, né, tão utilizado aí para tratamento de infecções urinárias, eles podem interferir aí nesse teste. Por quê? Eles geram esse próprio pirídeo aqui, é muito conhecido por isso. A metabolização dessa droga gera coloração, gera cor. Tanto que a urina de pacientes que fazem a utilização dessa medicação, ela tem uma coloração diferenciada, esverdeada, né? Uma coloração diferente. Porque essa medicação, a metabolização dessa droga gera cor. E aí, quando o pH da urina está mais baixo, tá? Esses metabólitos aqui, eles podem causar um resultado falso positivo para a bilirrubina. Por quê? A reação desses metabólitos em pH baixo podem ativar lá o cromógeno que está lá para gerar reação de cor, como se fosse a bilirrubina, e gerar um resultado falso positivo, entenderam? Outras coisas que podem interferir. Sulfato de hidroxil, tá? Pode produzir aí uma cor amarelo alaranjada, até podendo chegar a quase vermelho, que pode interferir na interpretação de leituras. Porque, via de regra, a bilirrubina, quando a gente faz o teste de bilirrubina, volta aqui para mim, por favor, a gente viu que a coloração, ela pode variar aí de escala de rosa, né? Coloração de begezinho claro quando é negativo, podendo chegar até rosa, numa escala de rosa, né? De tons de rosa, do mais claro até o mais escuro, dependendo da concentração da bilirrubina que está ali presente. E aí, quando a gente vê aí, dependendo da medicação, por exemplo, esse sulfato de hidroxil, ele pode produzir aí cor amarela alaranjada, podendo chegar até a vermelho, tá? Ao invés de produzir a coloração em tons de rosa, que é o normal desse teste de detecção de bilirrubina. E aí, quem não tem muita expertise, pode se confundir aí na interpretação da leitura desse teste, mas nada mais é do que a interferência desse sulfato de hidroxil aqui na reação de cor aí desse exame químico da urina, tá? Não que esteja errado o meu exame, apenas que esse sulfato de hidroxil, ele interferiu na minha amostra ali, a coloração desse sulfato de hidroxil que o sulfato de hidroxil produz, interferiu na coloração ali da reação, ao invés de produzir uma reação com cores ali rosas, né, em escala de tons de rosa, produziu aí tons de alaranjado, podendo chegar até a vermelho, tá? Muitas vezes o vermelho pode trazer aí alguma confusão na hora de interpretar resultados, mas nada mais é do que interferência da cor, isso não invalida o teste, tá bom? E o ácido ascórbico, conhecido também como vitamina C, e o nitrito positivo podem causar resultado falso negativo. Por exemplo, como a bilirrubina, ela é um composto que é destruído aí, né? Ele é metabolizado pelo fígado. Às vezes, se o nitrito produzido aí pelas bactérias, ele estiver ali presente, ele pode acarretar aí a decomposição, né, a degradação dessa bilirrubina e gerar um falso negativo. Então, pode ser também que ácido ascórbico alto, né, ou vitamina C alta aí na urina e presença de nitrito
possam interferir e gerar um resultado falso negativo. O ácido ascórbico também, ele pode degradar essa bilirrubina aí na amostra, se essa amostra não for analisada aí em tempo hábil, no tempo exato, e não for conservada da forma correta também, tá bom? Pegaram? Então vamos seguindo. E aí, como a bilirrubina ela é um composto instável, tá? Ela é destruída na presença de luz, tá? Ela é fotossensível, a bilirrubina ela é fotossensível, que a gente chama. E aí, o que que acontece? Quando eu coleto a amostra, o frasco é transparente, todo mundo sabe que quando a gente vai lá no laboratório pegar o frasco para coletar a amostra de urina, a amostra é transparente. E aí, o que que acontece? Essa amostra, quando exposta à luz, essa bilirrubina, ela pode se converter, se oxidar, convertendo-se aí em biliverdina, o que pode gerar aí um falso negativo, porque a biliverdina, ela não reage com as provas aí de exame químico da urina, positivando aí como a bilirrubina. Apenas a bilirrubina que tem essa propriedade aí de reagir com aquele cromógeno e produzir cor. A biliverdina não. Então, se aquela amostra não for analisada em tempo hábil, né, ou ficar exposta a muita luz, né, não for armazenada nas condições corretas, ela pode sofrer essa oxidação aí, a bilirrubina se oxida e se converte em biliverdina e causa aí um falso negativo, porque a biliverdina, ela não consegue oxidar aí, oxidar e reagir com o cromógeno, produzindo cor aí, positivando a reação, tá bom? Então, também é uma causa de falso negativo no teste aí de detecção no parâmetro da bilirrubina, tá bom? Pegaram? Então vamos seguindo. E aí, qual seria pra gente aqui o significado clínico de uma bilirrubina positiva, de um exame teste aí de bilirrubina positiva na minha urina? A bilirrubina, ela aparece na urina, volta aqui para mim, por favor. Ela aparece na urina quando o seu ciclo normal de degradação ele é interrompido, permitindo que o extravasamento dessa bilirrubina na circulação. Ou seja, em média, as nossas hemácias elas têm uma vida útil aí de 120 dias, a gente já viu isso, né? E aí, após isso, elas são destruídas e passam destruídas no baço e no fígado e depois são fagocitadas pelos fagócitos aí do sistema retículo endotelial, tá? Isso é o ciclo normal das nossas hemácias, elas se renovam aí, elas se renovam a cada 120 dias em média. E essa hemoglobina, quando essas hemácias são lisadas aí para serem destruídas, a liberação de hemoglobina, que é o composto que dá cor a essas hemácias. E essa hemoglobina liberada, ela é composta de ferro, proteína e protoporfirina, que é a composição aí dessa hemoglobina. O que acontece? O ferro e a proteína, eles são reutilizados pelo nosso organismo, são reabsorvidos, e a protoporfirina, ela é convertida em bilirrubina, que é liberada aí para a nossa circulação. O que acontece? Lá na circulação, ela se liga à albumina, tá? E então é transportada para o fígado, aonde ocorre aí, né, a quebra dessa bilirrubina, ela é conjugada, tá? E aí, ela é excretada. E como é que acontece esse processo no fígado? Essa bilirrubina circulante, ela não pode ser excretada sozinha, tá? Por quê? Porque ela é insolúvel em água. Quando ela se liga à albumina, ela fica insolúvel em água, tá? Porque a albumina é insolúvel em água. Então, ela não pode ser transportada. Então, o que acontece? No fígado, tá? A hora que ela se liga à albumina, ela vai para o fígado, transportada para o fígado. E aí lá no fígado acontece o seguinte: essa bilirrubina ela se conjuga ao ácido glicurônico, tá? O ácido glicurônico, pela ação, ela se conjuga a esse ácido glicurônico pela ação da enzima glicoroniltransferase. Ela se liga ao ácido, ela se conjuga, né? Se liga ao ácido glicurônico pela ação da enzima gliconiltransferase, tá? E o que acontece? Formando aí o joga aqui no material para mim, por favor, que está escrito, fica mais fácil. Digicuronídeo de bilirrubina, tá? Quase que não sai. O digicuronídeo de bilirrubina, que é então solúvel em água. Então essa bilirrubina só consegue ser excretada, né? Transportada aí na circulação para os rins, até ser excretada quando ela é solúvel em água, ou seja, ela precisa estar conjugada para poder ser transportada e então excretada, tá bom?
E aí, o que acontece? Volta aqui para mim, por favor. Essa bilirrubina conjugada, normalmente ela não aparece na urina, tá? Por quê? Ela passa diretamente para o fígado, ali lá no fígado ela ocorre esse processo de conjugação ali, né? Ela vira aquele conjugado e aí ela passa diretamente pelo ducto biliar e chega ao intestino. E no intestino, essa bilirrubina, ela é convertida em urobilinogênio e então ela é excretada nas fezes como urobilina. E é essa urobilina que dá aquela coloração marrom bem característica das fezes, entenderam? E aí, o que acontece que faz essa bilirrubina parar na urina, então, se o caminho dela normal é ser excretado nas fezes? Quando o paciente ele tem alguma disfunção hepática, hepatite, seja medicamentosa, seja viral, cirrose, essas alterações elas produzem lesão hepática, tá? E geram aí essa bilirrubinúria. Por quê? Porque quando o fígado não tá aí com as suas funções habituais, ele está aí com uma lesão, ele não está trabalhando corretamente. Então, ele não consegue fazer esse processo de conjugação da bilirrubina com esse ácido glicurônico aí e transformar ela naquele digicuronídeo aí de bilirrubina para poder ser excretada. Então, esse processo de conjugação não ocorre. Se não ocorre a conjugação, ela não passa aí e é excretada nas fezes. E o que acontece? Ela começa a se acumular, tá bom? Então, ela começa a se acumular, seja de forma na circulação como no fígado, causando aí diversas alterações aí no indivíduo. E, na verdade, a icterícia, que a gente chama aí, ela é causada por uma grande concentração de bilirrubina. E o que causa essa grande concentração de bilirrubina? É justamente a grande destruição de hemácias, que não produz aí a icterícia, devido à destruição de hemácias, ela não produz essa bilirrubinúria aí, essa bilirrubina na urina. Por quê? Porque a bilirrubina sérica, ela está presente de forma não conjugada. Portanto, ela não pode ser excretada pelos rins. Agora, se a bilirrubina não passa pelos rins, pelo fígado ali, tem aquele processo de conjugação, ela se liga à albumina, passa pelo fígado e é conjugada, e aí tem alguma disfunção ali no fígado, que ou não faz esse processo normalmente, ou depois dela conjugada, tem algum desvio, né, na função do fígado, que não passa ela para o ducto biliar, para assim, logo depois ela chegar no intestino e ser excretada pelas fezes, ela vai se acumulando. E aí, o que acontece? Vai causando aquele acúmulo de bilirrubina. Então, quando a minha icterícia, ela é devido à grande destruição de hemácia, devido à hemólise, tá? Muitas vezes eu não vou ter bilirrubina na minha urina. Por quê? Porque a bilirrubina, ela não vai chegar aí a ser conjugada, ela vai ser na forma não conjugada, portanto, ela tá numa forma ela não é solúvel em água, então ela não consegue ser excretada aí pelos rins, não consegue passar pelo processo de filtragem para ser excretada pelos rins, tá bom? Pegaram? Essa parte da bilirrubina, ela é um pouquinho mais complexa, mas não é difícil de entender, tá bom? Rapidinho a gente consegue entender. E continuando aqui, a bilirrubina, o que acontece? Volta aqui para mim, por favor. Quando a nossa função hepática ela está alterada por algum motivo, seja hepatite ou cirrose, esse processo de conjugação da bilirrubina, né, e aí depois, consequente excreção dela ali, passando pelo duto biliar, chegando ao intestino para ser excretado pelas fezes, não vai ocorrer corretamente. Porque se o fígado não está com suas funções habituais, essa bilirrubina ela não vai ser transportada ali corretamente para os ductos biliares para depois chegar ao intestino. Ela vai se acumulando ali e sobrecarregando ali o fígado e muitas vezes vai se acumular também na circulação sanguínea. No caso da bilirrubina se acumular de forma não conjugada, tá? Ela tende a não aparecer na urina. Por quê? Porque a bilirrubina não conjugada, ela não é hidrossolúvel, tá? E aí ela não consegue aí ser excretada pelos rins, porque ela não consegue ser filtrada ali pelos glomérulos, tá? Ela só vai conseguir passar por esse processo quando ela já está conjugada e já se transformou naquele digicuronídeo aí de bilirrubina. É só nessa forma que ele consegue ser excretada pelos rins, tá bom? Antes disso, não, ela fica se acumulando e é por isso que às vezes nesse processo essa bilirrubina aí não aparece na urina. Mas quando a minha bilirrubinúria aí aparece, é porque meu paciente, ele tá com alguma disfunção hepática, tá? Que tá acarretando na má
conjugação dessa bilirrubina, que essa bilirrubina, depois de conjugada, ela não está indo para o caminho habitual dela, que é passar pelo ducto biliar até chegar no intestino para ser excretada nas fezes. Ela está sendo excretada, está voltando para a circulação ali, se acumulando na circulação e sendo excretada, passando pelos rins, aparecendo na urina, tá bom? Pegaram, entenderam? Então, quando tem lesão hepática, não tem aí a metabolização correta dessa bilirrubina, vai se acumulando bilirrubina na corrente sanguínea e acaba ocorrendo aí a bilirrubinúria, que é a presença de bilirrubina na urina. Pegaram? E o urobilinogênio, gente, que é um dos últimos parâmetros aí que a gente vai ver para finalizar essa parte de exame químico. O urobilinogênio, ele é um pigmento biliar resultante da degradação da hemoglobina, sendo produzido no intestino a partir da redução da bilirrubina pelas bactérias aí da microbiota intestinal. Tá? Metade do urobilinogênio, ele é reabsorvido pelo intestino, cai no sangue e aí acaba voltando para o intestino pelo ducto biliar. Porque o que acontece? Lá no intestino ocorre a redução da bilirrubina e urobilinogênio, aí metade desse urobilinogênio ele é absorvido pelo intestino e volta para a circulação. Aí ele passa lá no fígado, vai para o duto biliar, chegando no intestino de novo para ser excretado, tá? Nas fezes. E aí o urobilinogênio que permanece no intestino, aquele que não volta para a circulação, ele é excretado nas fezes, tá? Também, aonde é oxidado e convertido em urobilina, dando às fezes aquela coloração marrom que é tão característica. Pegaram? E esse urobilinogênio, ele é um composto bem característico aí, né, do metabolismo aí, da formação das fezes, do intestino, mas não é muito comum ele aparecer na urina. Mas quando é que esse urobilinogênio pode aparecer também na urina? Vamos ver aqui. O urobilinogênio, vamos entender. Quando ele está circulante no sangue, lembra que a gente falou que... Pode voltar aqui para mim, por favor? Lembra que eu falei agora há pouco que metade do urobilinogênio é absorvido ali pelo intestino, é reabsorvido pelo intestino e cai na circulação? Pronto. Quando essa metade desse urobilinogênio está circulando ali no sangue, o que acontece? A caminho do fígado, ele passa pelos rins, porque ele vai para a circulação, passa pelos rins, tá? É filtrado pelos glomérulos e pode aparecer na urina. Por quê? Para ele chegar no fígado, para passar pelo duto biliar e voltar ali para o intestino, ele precisa passar pelos rins também, porque a circulação é uma só, né? Acaba passando pelos rins também. Então, o que acontece? Quando esse urobilinogênio está aí nesse caminho da circulação para chegar no fígado, ele passa pelos rins, passa ali pelos glomérulos, né? Passa ali pelos glomérulos e é filtrado junto com o restante do sangue, e é filtrado ali nos glomérulos, aparecendo na urina. Então, o que acontece? Normalmente, esse urobilinogênio pode ser encontrado em quantidades muito pequenas na urina. Isso não é anormal. O que seria anormal? Anormal seria quando essa quantidade fica muito alterada, muito aumentada. Aí me caracteriza algo que não é normal, porque o normal é que essa quantidade seja bem reduzida, tá bom? E aí, qual é o princípio do teste que eu utilizo para fazer esse exame químico da urina aí para detectar a presença ou não desse urobilinogênio? É o que a gente chama de reação de Ehrlich, que significa nada mais, nada menos que joguem para mim, por favor, porque eu nem sei falar essa palavra, gente. Eu nunca vou conseguir decorar isso. Dimetilaminobenzoaldeído reage com urobilinogênio. Todas as vezes eu tenho que ler, porque eu nunca vou conseguir decorar essa palavra desse tamanho, gente. Reage com urobilinogênio e essa reação produz cor, tá? E a cor pode variar em escala de bege até o rosa, tá? Em escala de bege, o normal negativo é bege e quando positivo vai variando em escala de tons de rosa, assim como nessa foto. Essa cor aqui, a cor normal é begezinho e quanto mais urobilinogênio, mais rosa a minha reação vai ficando até chegar numa escala de rosa e um rosa mais escuro, pegaram? E esse rosa nada mais é do que resultado da reação do dimetilaminobenzoaldeído com urobilinogênio, tá? E aí produz cor, essa reação produz cor e positiva, no caso do urobilinogênio estar ali presente, positiva o meu exame químico da urina ali, o meu parâmetro do urobilinogênio, tá bom? No caso do urobilinogênio, esse meu exame ele vai ser semi-quantitativo. Por quê? Porque eu tenho aqui
uma média, tá? Uma média de resultados aqui, diferentemente dos outros padrões. Olha só como é que vem aqui o do urobilinogênio. Normal, tá? É normal ter de 0,2 até no máximo 1 micrograma de urobilinogênio por decilitro de urina. Beleza. Só que quando é mais do que isso, eu considero positivo e considero aí de importância clínica. Mas como é que eu vou saber, por que eu estou falando que esse teste aqui, ele é semi-quantitativo? Porque ele tem aí uma quantificação média de urobilinogênio para cada escala de cor. Por exemplo, se a cor fica intermediária, eu tenho mais ou menos 2 miligramas de urobilinogênio por decilitro aí de urina. Agora, quanto mais escuro vai ficando, mais urobilinogênio. Um pouco mais escuro, já estima uma média de 4. E a escala máxima, o mais escuro que pode ficar, é uma escala média aí, em média, 8 miligramas de urobilinogênio por decilitro de sangue. Então, eu trato, né, eu posso dizer que esse meu exame, ele é quantitativo. Pegaram? Entenderam? Então, a gente diz que ele é semi-quantitativo. Diferente dos outros parâmetros, de alguns outros parâmetros que só me dá positivo ou negativo, né? E só me dá qualificação, se está em baixa quantidade, moderada ou alta quantidade, tá? Ele já me dá uma estimativa e já posso dizer que ele é semi-quantitativo, tá? Mas quais seriam as limitações dessa dosagem aí, desse parâmetro do urobilinogênio? A ausência de urobilinogênio, ela não pode ser determinada, tá? Porque a área do teste ali, aquele parâmetro ali do teste da fita, reage com substâncias que derivam da reação de Ehrlich, como o ácido paraminosalicílico. Então, se a minha amostra tiver sem urobilinogênio, eu nunca vou conseguir, se tiver 0,0 urobilinogênio, 0,0, eu não vou conseguir, não pode ser determinado, porque o mínimo que ele mensura é 0,2, tá? É igual tá aqui no meu parâmetro, ó, 0,2. Agora, se eu tiver 0,0, não vou conseguir mensurar, não vai aparecer no meu teste. Meu teste vai ser invalidado, tá? E outra coisa que pode acontecer, tá? A área desse teste, mesmo que não tenha urobilinogênio, ela vai reagir aí com o ácido paraminosalicílico e que pode gerar uma reação aí de cor como se tivesse uma certa quantidade aí pequena de urobilinogênio. No caso aqui, quantidades, né, que não são anormais, mas mesmo que não tenha nenhum urobilinogênio, esse ácido paraminosalicílico vai reagir com nessa reação de Ehrlich e vai produzir aí a cor como se tivesse aí 0,2 ou no máximo 1 microgramas por decilitro aí de urina. Nada que seja anormal, mas pode acontecer, tá? Então, é normal acontecer porque o urobilinogênio em 0, quando ele não está presente, a gente não pode mensurar a negatividade, a gente pode mensurar nesse teste de exame químico apenas níveis de positividade, pegaram? Entenderam? E aí, amostras colhidas ao acaso podem gerar falso negativo. Por quê? Quando a gente tem aí o horário de coleta da amostra, no caso do urobilinogênio, ele pode ser importante. Volta aqui para mim, por favor, vamos entender isso. Quando eu colho uma amostra aí aleatória, ao acaso, por exemplo, no meio do dia aleatoriamente, tá? Pode ter um falso negativo. Por quê? O urobilinogênio, ele tem um pico, tá? Pico de excreção. O que é um pico de excreção? As horas, os momentos em que ele é mais excretado na urina. E quais seriam esses momentos? 2 ou 3 horas após refeições, tá? 2 ou 3 horas após refeições pode ser um horário aí, o parâmetro, um horário ideal para eu fazer a minha coleta aí de urina durante o dia, para poder dosar aí, né, fazer esse parâmetro aí, identificar ou não a presença desse urobilinogênio no meu exame químico de urina, pegaram? E outra coisa que é muito importante é que o urobilinogênio, ele também é fotossensível, tá? Ele é sensível à luz. Então, as amostras também precisam ser analisadas imediatamente. Assim como a bilirrubina, o urobilinogênio, ele também é fotossensível, tá? E se a amostra não for analisada imediatamente, pode gerar aí degradação desse urobilinogênio e gerar um falso negativo também, tá bom? Então, gente, no próximo bloco, a gente vai voltar para finalizar essa parte de exame químico e começar
a sedimentoscopia ou exame sedimentoscópico da urina, tá bom? Não sai daí que a gente já volta.